cala a boca. Olá pessoal, hoje vou falar sobre essa questão, porque desde que o governo de Nicolás Maduro, ou melhor, desde que a ditadura de Nicolás Maduro começou na Venezuela, é isso que tem acontecido. Por quê? Porque o próprio governo, ou melhor, a própria ditadura de Nicolás Maduro tem dado muitos motivos e razões para a opinião pública daquele país dizer críticas contra o governo. Críticas que reprovam o governo. Críticas que falam mal do governo. E, por causa disso, Nicolás Maduro, ele coloca uma mordaça nos seus opositores. Ele não quer ouvir críticas sobre a sua ditadura que ele impõe sobre o povo venezuelano. Essa é uma verdade. Então, para que o governo, ou melhor, para que a ditadura dele continue, ele cala os opositores, ele controla a mídia, ele controla a internet, enfim, ele controla tudo para que ninguém fale mal do seu governo, embora ele esteja dando muitos motivos e razões para que isso seja feito. Então, o que ele faz com as pessoas? É isso aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Ele cala a boca das pessoas, colocando um zíper na boca das pessoas, simbolicamente, digamos assim. Mas é essa a realidade, pessoal, que hoje no Brasil está começando a acontecer também, porque o governo do atual presidente está querendo fazer isso, está querendo censurar a internet, colocar censura, porque por meio da internet existem muitos canais de pessoas que criticam o governo, que falam contra o governo, porque assim como a ditadura de Nicolás Maduro, aqui também já está começando a surgir uma ditadura, no qual o presidente atual, ele também está dando muitos motivos e razões para essas críticas serem faladas. Então, é justo que alguém fale contra o governo que está dando esses motivos e razões. E a liberdade de expressão das pessoas aqui no Brasil tem que ser exercida. Elas podem falar, elas podem manifestar a livre manifestação do seu pensamento através de suas palavras, de suas críticas contra o governo. Porque se o governo está fazendo coisas erradas, e é bem claro isso, então todo cidadão brasileiro consciente dos seus valores éticos e morais, consciente do seu conservadorismo, ele não pode aceitar esse tipo de coisa, que prejudica tanto a ele como aos seus compatriotas também, que estão sofrendo, estão gemendo por causa do presidente atual deste país. Então, a coisa está muito séria, está terrível, está muito mal. Os maus resultados do governo levam muitas pessoas a criticar. A crítica é aquilo que é contra aquilo que nós vemos de errado. Se estivesse tudo certo, tudo legal, tudo dentro da lei, dentro da Constituição, não haveria motivos para críticas, e sim para elogios, que é o que está faltando hoje nesse governo. Esse governo, infelizmente, está muito longe de receber elogios. Então, aqui também existem opositores. A oposição contra esse governo fala mal do governo porque o governo
atual desse país chamado Brasil está dando motivos para que essas críticas aconteçam. E eles não suportam isso. Por isso, eles querem regularizar a internet, para que não existam canais de pessoas que falam contra o governo. É a mesma coisa que aconteceu na Venezuela, que aconteceu na Coreia do Norte, que aconteceu na China e em outros países onde o comunismo é realizado, digamos assim. Então, o que pode acontecer no Brasil também pode ser isso aqui, ó. Imagine você e eu tendo essa mordaça, esse zíper na boca, para não falarmos. E aqueles que falarem, aqueles que tiverem a audácia de falarem, serão presos, serão condenados à prisão. Contra a Constituição. Porque na Constituição, todo cidadão brasileiro tem o direito de expressar a livre manifestação do seu pensamento. Mesmo que sejam críticas. Críticas, aliás, que o governo dá motivos para que as pessoas façam essas críticas. Porque um ser humano consciente normal como você e eu, que tem sensatez, que tem prudência na vida, tem sabedoria, eles não aceitam certas coisas erradas. Não dá para aceitar isso. Não dá para ficar passivo, calado, alienado, engessado, amordaçado, cego, surdo e mudo para tudo aquilo que o governo faz. Não podemos dizer amém para coisas erradas que o governo faz em tempo algum. Não podemos concordar, não podemos participar, ser coniventes. Isso tudo é errado, pessoal. Então, o nosso dever é continuar. Porque a Constituição está a nosso favor. Esse artigo da Constituição foi feito para você e para mim, para ser cumprido, para ser praticado, para ser obedecido como lei que nos favorece, que favorece a nossa crítica. Então, se falamos mal de alguma coisa, é porque vemos que essa coisa está errada. E ao vermos que algo está errado, não podemos passar pano para essa questão, em tempo algum. Como a mídia hoje no Brasil está fazendo, principalmente a Rede Globo de televisão, que passa pano para os erros grosseiros, muito evidentes desse governo. Essa é a realidade. Então, já dá para você perceber isso. Eu também já percebi. E quando percebemos que algo está errado, que algo está assim que quando percebemos que não concordamos com certas coisas erradas que vemos sendo praticadas, a nossa justa indignação tem que nos levar a criticar o governo mesmo, para ver se eles lá se tocam, para ver se o governo cai na real, cai em si, e veja que está fazendo tudo errado. Não sei se isso vai acontecer ou não, mas a nossa resposta diante do que está acontecendo é por meio das críticas mesmo. Temos que falar mal. Talvez alguém acorde e desperte. Quem sabe isso aconteça. Mas se não acontecer, mesmo que isso não aconteça, nós não podemos ficar passivos diante dessa situação. Porque imagine você e eu nessa situação, os seus filhos, os seus amigos, a sua família, todos com esse zíper na boca para não falar contra o governo. É censura mesmo. É pior do que a ditadura. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Não mesmo.
Então, é preciso entender essa questão, pessoal. Temos que reclamar, temos que nos expressar, criticar, porque o governo, infelizmente, está prejudicando o povo de forma geral. Essa é a realidade que podemos ver, enxergar agora. Então, o governo está tentando fazer isso, tentando censurar as pessoas, censurar aqueles que falam contra o governo. Eles estão querendo fazer isso. Isso é algo muito errado, que é contra a Constituição. Eles estão rasgando a Constituição. Os juízes do Supremo Tribunal Federal estão rasgando a Constituição, porque muitos deles estão a favor disso, querem que isso aconteça. Porque até mesmo eles estão sendo criticados também por sua postura conivente com o presidente da República. Está dando um mau exemplo para a nação inteira. Isso é um absurdo, pessoal. É um absurdo mesmo, que você e eu não podemos concordar. Então, como nós não concordamos com isso, o que eles querem fazer é nos calar, nos colocar uma mordaça, um zíper na boca, para não falarmos nada. E aqueles que ousarem falar serão presos, serão punidos. É assim que acontece na Venezuela, em Cuba, na China, Coreia do Norte, Nicarágua, enfim, em vários países por aí. Então, se isso acontecer no Brasil aqui, vai ficar difícil falarmos, porque quem falar possivelmente vai ser preso também. Então, a população do Brasil hoje não pode aceitar esse tipo de coisa, tempo algum. Tem que se revoltar mesmo. Tem que ter uma justa indignação contra esse tipo de coisa. A nossa revolta contra isso é legítima. Então, para não ficarmos desse jeito aqui, é preciso que a população hoje tome uma decisão. Faça alguma coisa para mudar o quadro que está contra você e contra mim hoje. Está tudo concorrendo contra a população de forma geral. Principalmente os opositores do governo. Existem muitos canais no YouTube que serão censurados por causa disso. Como alguns já foram por aí. Então, isso é uma questão séria, pessoal. É algo que pode trazer muitos prejuízos para a população de forma geral. Então, não podemos baixar a nossa cabeça, dizer amém e concordar como se isso aqui fosse a coisa mais normal do mundo. Então, nós devemos falar abertamente a respeito disso. Temos que nos conscientizar a respeito disso. Temos que cada vez mais nos unirmos em prol da nossa liberdade de expressão, para que isso aqui não aconteça, nem com você nem comigo em tempo algum. Uma nação inteira, mais de 200 milhões de habitantes nesse país, imagine se isso acontecesse com todos. Imagine se todos estivessem nessa condição aqui. Seria isso bom? Não, seria muito errado, muito mal. Seria algo perverso fazer isso com você e comigo. Então, se não quisermos que essa perversidade aconteça conosco, é hora de mostrarmos a nossa força. A força do povo tem que ser mostrada agora, com responsabilidade, com eficiência. Porque a voz do povo tem que ser ouvida. Não pode ser calada, não pode ser... A nossa liberdade de expressão não pode ser cerceada por ninguém. Não pode ser limitada por ninguém.
Isso não pode acontecer em tempo algum. Então, é preciso entendermos isso hoje, pessoal. Porque essa questão está crescendo muito no mundo hoje. E quando esse tipo de coisa continuar crescendo, isso só prova que o povo está passivo em relação a essa situação, aceitando numa boa. Mas o procedimento prudente do sábio não é esse. Não é aceitar esse tipo de coisa. Que é algo que nos reduz a uma escravidão, digamos assim. Querem colocar esse jugo sobre a sua vida e sobre a minha vida. Não dá para aceitar isso caladinho, como eles querem que fiquemos assim. Ó. É assim que eles querem. Querem um povo submisso, calado, obediente. Eles querem fazer com que isso aconteça. Então, é preciso que o povo comece a cair na real, comece a cair em si agora e comece a reagir. A nossa reação é contra esse tipo de coisa. Mas tem que ser uma reação efetiva, que possa produzir um resultado, que possa impedir que isso aqui aconteça, com você e comigo. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal. A nossa compreensão a respeito disso tem que nos levar a uma reação contra esse tipo de coisa. Cabe a cada cidadão brasileiro hoje pensar a respeito disso, porque a questão é muito séria e pode afetar a população inteira se deixarmos isso acontecer. Então, agora é hora de agirmos mesmo. Agirmos com eficiência, com responsabilidade, com agressividade, até se for necessário. Então, nós podemos agir contra isso. E, se fizermos isso, com certeza vamos colher os resultados para que possamos falar abertamente a respeito de tudo. Principalmente se falarmos críticas contra o governo. Então, é preciso entender essa questão. E espero que as pessoas entendam isso. Porque só quem vive em países onde a mordaça já existe e eles não podem falar nada, tem que ficar calados mesmo. Só quem vive nesses países onde isso acontece, sabem o mal que recaiu sobre eles. O peso do mal que caiu sobre eles. Pode cair aqui também no Brasil, pode começar a acontecer no Brasil também. Você vai querer viver num regime que coloca uma mordaça em sua boca para você não falar? Eu acho que não, né? Com certeza não. Você não vai querer viver assim. É muito ruim viver dessa forma. Então, nós devemos agora começar a ter uma reação espontânea de cada pessoa, de cada cidadão, de cada contribuinte desse país que paga os seus impostos. Temos uma Constituição. Essa Constituição tem que ser respeitada por você e por mim, principalmente nessa questão de liberdade de expressão. Então, o presidente deveria ser o primeiro a entender isso. Coisa que ele não está dando provas de que isso vai acontecer. Porque ele está tentando, de alguma forma, ele está querendo colocar uma censura na mídia, principalmente nos canais do YouTube, digamos assim. Então, agora é hora de pensarmos a respeito disso, pessoal.
porque senão isso aqui vai acontecer comigo e com você. Então eu espero que essa mensagem possa nos alertar, para que assim façamos algo para acabar com esse tipo de coisa. Então essa é a mensagem de hoje. Valeu!